Conhecer a verdade, não ter uma experiência com a verdade, é simplesmente apenas conhecimento. E a letra, ela sempre vai matar. Irmãos, e o Pai tem falado nesses últimos dias. Deus tem se revelado a cada um de nós, mas essa revelação está na proporção do nosso desejo. Se você deseja que o Pai fale, se você deseja ouvir a voz do Pai e seguir a direção que Ele tem dado para a sua vida, família, como corpo de Cristo, vida da igreja, Ele vai conceder o seu falar. Então, graças ao Senhor, que hoje nós vamos ministrar um assunto bem evangelístico, um assunto que nós vamos rever algo das nossas bases, das nossas estrutura fundamentada na fé eficiente e eficaz, para que então a gente possa avançar no Senhor, ok? Então vamos ler inicialmente aqui, João 3, versículo 18, a palavra diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta manhã nós te louvamos o teu nome, agradecemos por mais um tempo de reunião. Nós estamos, ó Pai, reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós sabemos que o Senhor tem tanto a falar conosco. O Senhor encontra em nós, ó Pai, ouvidos abertos, coração receptível à Tua voz. A Tua palavra, Pai, ela nos exorta, ela nos adverte, a Tua palavra, ela penetra. A Tua palavra, Pai, revela todas as impurezas que há em nossa alma ainda, que o Senhor precisa tratar conosco. Nós estamos, ó Pai, abertos ao Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz. A nossa expectativa é que Tu fales conosco mais uma vez, nesta manhã pelo Teu Espírito, revelando e interpretando a Tua palavra para nós, para que nós venhamos a nos apegar com mais firmeza às verdades proferidas pelo Senhor. Pai, obrigado pela igreja. Nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo adquirido, o povo comprado, sabemos do alto preço que foi pago, somos Teus, estamos todos aqui, Pai, debaixo do Teu nome, para então sermos tratados pelo Senhor. Vá fundo em nós, Pai, precisamos de Ti, precisamos do Teu falar, precisamos, ó Pai, da Tua operação em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a palavra, esse nome aqui, Nicodemos, significa o conquistador do povo. Nicodemos, segundo alguns estudiosos da sua época, ele era um homem muito influente. Segundo alguns historiadores, vai mostrar para nós que Nicodemos, ele era um homem dono de muitas posses, tinha muitas posses. Ele era um homem conhecedor. Talvez seja porque até então ele era um homem que tinha um grande conhecimento, e isso rendeu a ele talvez muito progresso naquilo que concerne a vida material, mas Nicodemos, ele tinha uma carência muito grande de algo que faltava e que ele não sabia o que era. Então por isso que ele foi ter com Jesus, foi à noite com medo dos seus amigos, ficou assim temeroso, porque se ele fosse ter com Jesus durante o dia, certamente ele seria taxado como alguém que de fato não era um homem, segundo o conceito lá dos fariseus, um mestre em Israel. Então um mestre, segundo o entendimento de alguns homens que trata sobre essa questão do desenvolvimento cognitivo adulto também, um mestre, ele não tem que aprender, ele tem só que ensinar. Mas a Bíblia diz que o mestre, quanto mais ele considera os outros superiores a si mesmo, mais ele aprende. No nosso meio é assim. Quando nós consideramos os outros superiores a nós, nós vamos aprender com os nossos outros irmãos. Quando nós colocamos uma posição de que somente eu sei, então nós não temos muito que aprender. Quando é que nós vamos aprender? Com cada irmão que faz parte do corpo de Cristo, porque Deus fala com a sua igreja. Então cada um de nós tem o falar de Deus.
Cada um de nós temos algo para partir de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é muito rico. Por isso que a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Porque dentro da igreja, cada um tem as suas funções, cada um tem a sua maneira de ouvir Deus pela palavra. Mas, às vezes, Deus fala algo para você que não falou para mim. Então, você me completa. E tem muitas coisas que Deus fala para mim, que eu preciso falar para vocês, que isso vai completar o conhecimento de vocês. E assim nós vamos crescendo, ligados, unidos a Cristo, consequentemente uns com os outros. Então Nicodemos foi de noite ter com Jesus. O que é interessante, que Nicodemos, por conhecer o Antigo Testamento, ele era um mestre em Israel, João 3,10, ele era mestre, aquele que ensinava, aquele que educava as pessoas na lei de Deus, né? Então, ele começou a ouvir a falar de Jesus. Claro que o Antigo Testamento revela que Deus iria levantar um homem semelhante a Moisés, que seria um profeta, né? Que seria um sacerdote, um sumo sacerdote. Então, ele também esperava o Messias. Talvez o conhecimento que ele tinha do Senhor Jesus, que em João 3 começa dizendo o seguinte: havia lá na sua época um homem chamado Nicodemos. Ele sabia que Jesus veio da parte de Deus, que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não estivesse com ele. Então, a isto Jesus foi tocando em Nicodemos, porque ele foi até Jesus em busca de luz, porque ele sabia que faltava alguma coisa, que ele não sabia o que era. Porque quando a pessoa, ela quer viver a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, parece que é uma coisa muito ótima, mas não é. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e tentam obedecer a palavra de Deus. Isso vai trazer para elas cansaço, talvez como Nicodemos, porque ele queria luz, mas a luz, ela provém da vida. Sem vida, não vamos ter uma luz. Lembra que Jesus disse sobre João Batista: vocês procuraram em João Batista a luz, mas a luz dele é uma luz que logo se apagaria, porque nós, igreja, não temos luz própria. A nossa luz é proveniente dele, da luz que ele fez habitar em nós. Ele é a luz do mundo. Então, Nicodemos foi à noite ter com Jesus em busca de luz, mas o que ele precisava não era da luz, também da luz, mas antes de mais nada era de vida, e a vida requer novo nascimento. Para nós termos a vida de Deus em nós, habitando em nós, precisamos ganhar uma experiência de novo nascimento. Mas o que nos chama a nossa atenção, o primeiro contato que Nicodemos teve com o Senhor Jesus, a gente vai perceber, a gente pensa assim, né? Que foi Nicodemos que foi até Jesus, mas espiritualmente falando, foi Jesus que veio até Nicodemos. Porque se Jesus não tivesse Cristo feito carne, como que alguém poderia chegar até Ele? Não há possibilidade, porque no Antigo Testamento diz assim: não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, Ele teve que vir nos buscar. E Jesus Cristo, Ele é acessível, Ele se deixa tocar. Então qualquer um de nós podemos tocar o coração do Senhor, basta nós querermos, Ele é acessível. Por isso que Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está perto hoje. Paulo em Filipenses capítulo 2 diz que perto está o Senhor, e muitos ali afirmam que esse perto está o Senhor é da sua volta, mas não é. Perto está o Senhor, né? Muito perto de nós. Então, aquele primeiro encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus foi um encontro transformador. A partir daquele encontro que eles tiveram, Nicodemos começou a ter discernimento sobre a própria lei, porque ele teve um encontro com a própria lei de Deus, que era o Cristo. Ele que instituiu toda a lei, porque Ele é a lei.
tudo que ele institui procede dele, ele é a fonte de todas as coisas. Então, aquele primeiro encontro vocês percebem que Nicodemos, e o Espírito Santo fez questão de relatar isso. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 7. Aqui, irmãos, vai mostrar que Nicodemos começou a ter um certo discernimento quando aqueles fariseus pediram para que fossem lá e prendessem a Jesus. Mas os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: cadê Jesus? Vocês não o trouxeram? Cadê o homem? 7,45. E aí no versículo 46, olha que coisa impressionante que eles disseram. João 7,46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Esses que foram prender Jesus, eles ouviam constantemente os fariseus, os grandes mestres de Israel, pregarem, ensinarem. Eles certamente ficavam extasiados. Mas quando eles voltaram e não trouxeram Jesus, por que vocês não o trouxestes? Foi a pergunta. Aí eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Imagina como Jesus falava. Jesus falava, ainda que fosse uma palavra muito simples, todas as palavras de Jesus atingiam profundamente o coração de quem estava ao seu derredor. Falar de Jesus era um falar diferente. Se você ler, por exemplo, Cantares, você vai perceber que o falar dele é um falar desejável, é um falar dócil, é um falar que você não consegue sair de perto. Por isso que nós devemos ter um propósito, irmãos, de encher a nossa mente até não caber mais da palavra dele. Quanto mais a palavra vai sendo penetrada em nós, mais as escórias vão se dissipando da nossa vida. Estão me compreendendo? E aqui, veja aqui o versículo 47. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porque quando eles disseram que nunca, jamais alguém falou como este homem, isto para aqueles mestres principais, sumos sacerdotes, eles ficaram enciumados. Nós somos os líderes. Vocês estão ouvindo uma outra coisa? Não, ouvimos um homem e ninguém jamais falou como este homem. Aí, versículo 48, eles fizeram uma outra pergunta: porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então eles tinham uma catarse psicológica, eles tinham uma purificação, um sentimento de paz pelo fato do conhecimento, porque sabiam a lei, que eles não eram malditos, mas eles se esqueceram que se não cumprissem a lei, é maldito. O apóstolo Paulo interpretou para nós isso em Gálatas 3:10, que todo homem e mulher que nasce neste mundo nasce sob a maldição da lei, porque não cumpre a lei. Então eles também não cumpriam a lei, porque eles queriam matar Jesus. Se eles tropeçou neste mandamento, todos os outros também, eles estavam sendo reprovados. Então, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Agora, veja o discernimento de Nicodemos aqui. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, e o Espírito fez questão de mencionar este fato, perguntou-lhes, olha a pergunta que Nicodemos fez: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Está vendo? Aí responderam eles: dar-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí acabou o assunto e cada um foi para a sua casa. Mas Nicodemos começou a ter uns resquícios de discernimento sobre a lei.
Percebe aqui? E depois tem uma outra situação que vai mencionar Nicodemos também, quando Jesus então foi para o túmulo, ele estava ali diante de todos também fazendo ajuda lá de José de Arimateia. Olha, estou pronto para ajudá-lo, agora eu conheço quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, no Evangelho de João, essa palavra aqui, crer, ela ocupa o lugar central, né? Ele enfatiza crer ao invés de fé. Isso aqui é muito interessante para nós. Por quê? Para enfatizar que crer exige uma ação. Nós lemos no nosso texto básico aqui: quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este verbo crer em João, ele ocorre quase 100 vezes, 95, 96 vezes aparece esse verbo crer no Evangelho de João. Então este Evangelho de João, normalmente quando nós estamos evangelizando alguém, as pessoas perguntam assim: qual livro da Bíblia eu começo a ler? Começa com o Evangelho de João. O Evangelho de João enfatiza muito o crer. O crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, estar unido. Agora, quando cremos no Senhor, aqui é sugerido uma ação completa daquilo que nós cremos. Porque todo que crê entra no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não pode ser um corpo paralítico, paralisado, um corpo que não se movimenta. Não, agora recebe todas as ordens, o corpo recebe todos os movimentos do cabeça. Quando nós cremos em Cristo, nós unimos a Cristo. Primeiro aspecto, na sua morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. É o suprassumo do Evangelho, é o início da vida cristã, unidos a Cristo, em nossa morte com Ele, em nosso sepultamento com Ele, nossa ressurreição juntamente com Ele. Estamos unidos a Cristo. Então, o crer envolve uma ação completa. Agora, as nossas juntas e ligamentos, mesmo que você nasceu de novo, talvez você é tão pequenino dentro do corpo de Cristo, mas o corpo todo o move também. Olha, algum tempo atrás eu achei muito interessante, uma pessoa falou para mim o seguinte: mesmo uma pessoa que está fazendo parte ou participando das reuniões das assembleias, mesmo que ela não crê, ela também recebe muitos benefícios pelo fato de estar no meio do povo de Deus. Ela se encanta como aquele ateu que ele foi assistir o Spurgeon. Quando foi pela quarta vez, um diácono perguntou para ele: mas você não é ateu? Sim, eu sou ateu. Mas hoje faz um mês, a quarta vez que você está aqui participando dessa reunião, então você está crendo. Não, eu não creio. Mas por que você está aqui então? É que eu nunca vi na minha vida alguém como Spurgeon falar como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Este ó é do Espírito. Então Spurgeon, quando ele falava, os corações eram derretidos nos bancos. Era um homem que tinha um contato muito profundo com o Senhor. Qualquer um de nós podemos ter, basta nos dedicar a Ele. Então, quem nele crê não é julgado. Aqui é o contexto do novo nascimento. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, quando eu disse que crer envolve uma ação, começa com um andar. Quando cremos no Senhor, somos batizados para dentro de um corpo no mesmo Espírito, e todos nós vamos beber de um mesmo Espírito. Por isso que Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito. Há uma ação pelo fato de crer. Creu, você vai andar, você vai caminhar. E Efésios 5,2 diz assim: andai em amor. Andai no Espírito, andai em amor. Isso é precioso.
Efésios 5,8 vai mostrar que é para nós andarmos como filhos da luz. Filho da luz. E lá, até para receber o Senhor, a palavra, muitos dizem que é aceitar Cristo. Não é aceitar Cristo, é receber. A palavra receber, ela tem a mesma conotação de crer. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber e crer, elas estão muito unidas. A raiz ali é a mesma, receber o Senhor e crer no Senhor. Você não pode receber se não crer, você não pode crer se não receber. Então, é uma palavra muito interessante. Então, como que nós recebemos o Senhor Jesus? Pela fé. Paulo fala em Colossenses 2,6: assim como recebestes o Senhor Jesus, e a fé tem uma ação. Como que nós recebemos o Senhor Jesus? Pela fé. A Bíblia diz que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Eu creio, eu recebi isso pela fé. Então, como recebeste o Senhor Jesus, andai nele radicados, nele alicerçados. Ou seja, por que radicados? Radicados é plantado a raiz nele. Quando nascemos de novo, a nossa raiz deste mundo ela foi arrancada e foi plantada em Cristo. Entende? Por isso que andar nele radicados. Irmãos, a obra de Deus para nós, segundo João 6,29, é crer. Eles perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? As obras de Deus é esta, que creiais naquele que por eles foi enviado. Agora, hoje em dia, irmãos, nós estamos percebendo uma coisa muito, muito interessante. Como estamos vivendo uma época de apostasia, Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas que não tem importância você se reunir como igreja do Senhor. Queridos, é no corpo de Cristo, é na vida da igreja, Efésios 3, que Ele vai fazer os seus depósitos. Porque quando nós não temos prazer na Assembleia, irmãos, na Assembleia tem gente tudo quanto é tipo, né? Pessoas difíceis. Ontem o irmão estava ministrando para os jovens, o irmão Brian, e nós temos essa dificuldade em amar aquele que não é amável. Nós gostamos de ter os direitos, nós gostamos de ser tratados muito bem, né? Se o Brian estava comentando assim, se o irmão não me cumprimenta, não foi assim, Brian, como é que eu vou me relacionar com esse irmão? Parece que ele tem cara feia. Não, irmão, dá o primeiro passo, vá onde é que está seu irmão, cumprimenta ele, abraça o seu irmão, não foge do seu irmão, porque nós vamos nos relacionar com aqueles que são bem amáveis, não temos dificuldade, abraçar alguém que é amável, mas aqueles irmãozinhos que parece que, não sei, eles olham para a gente meio assim atravessado. Então, por causa daquele irmão, eu não vou me reunir mais como corpo de Cristo. Irmãos, isso aqui é satânico. Uma pessoa que pensa assim não tem uma mente renovada, onde Satanás lança os seus dardos. Eu vou ficar em casa, vou ficar ouvindo as mensagens, vou assistir pela internet. Queridos, olha, guarde bem isso aqui. Se hoje nós não tivermos prazer na comunhão, sabe o que isso significa? Nós temos que questionar se de fato a pessoa nasceu de novo. Porque se não tem prazer na comunhão hoje, como é que vai ter lá na glória? Aqui é apenas um ensaio para o céu. Lá na glória, vamos viver todos juntos, a uma só voz, louvando, adorando o Senhor. Se você não tem prazer na comunhão hoje, queridos, você tem que questionar se o teu conhecimento não é só de cabeça e cabeça oca, mas não tem uma realidade, não tem uma prática disto. Aí você vai negar o Senhor. Percebe? Porque, queridos, é necessário que aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, claro que tudo isso foi inteiramente pela graça, o amor dele foi derramado, e João vai dizer o seguinte: se Deus de tal maneira nos amou, é nossa obrigação amar os irmãos. E se nós não amamos os irmãos, por quê?
Porque o nosso amor para com os irmãos é frio. E por que é frio? Porque nós não nos importamos. Nós não temos prazer na comunhão. Hoje é domingo, eu vou ficar na cama até mais tarde. Quantos pensam assim? Não, eu não vou mais reunir como igreja. Parece que eu não sou assim acolhido, não é assim? O Brian pregou muito bem ontem, gostei demais. Meu coração ficou muito feliz e alegre, porque precisamos exercitar o amor de Deus que está em nós. Não amar de palavra, mas de fato e de verdade. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3, verso 16. Né? Devemos parecer com o Senhor. E aí começa a buscar a Deus. Buscar a Deus não vai encontrar. Porque, irmãos, nós temos que crer no testemunho que Deus deu do seu Filho. E quando nós vamos a Deus sem passar pelo Filho, nós não estamos crendo no Filho. E quem não crê no Filho, está chamando Deus de mentiroso. Antes de entrar aqui, vamos ler mais um texto. 1 João 5, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 10. Olha como a palavra é clara. Diz assim as Escrituras. 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Irmãos, aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Quem não crê no Filho, está chamando Deus de mentiroso. E o 11 diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é muito sério. Então começa com Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro, irmãos, a que possamos chegar ao Pai. É através do Filho. Então vamos avançar aqui e considerar algo fundamental para as nossas vidas. O contexto desse versículo é a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas é fundamental ter conhecimento de que toda distância entre Deus e o pecador está removida. Ou em outras palavras, o homem vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno, porque o seu pecado já foi removido. Lembra que eu disse para vocês, tem quase 100 vezes no Evangelho de João a palavra crer. Crer. E eu pelo menos selecionei 90, mas eu tenho que voltar para perscrutar de novo numa outra versão, né? Então, o problema nosso com o Pai do pecado foi resolvido, Ele removeu o nosso pecado. Temos que crer para tomar posse. Todas as barreiras estão quebradas. O regenerado está junto do coração de Deus pelo sangue de Cristo. A obra na cruz removeu o nosso pecado e o sangue de Cristo nos aproxima de Deus. Olha que interessante. A cruz, ela trata com o pecado. A palavra fala que Deus, Ele odeia a iniquidade. Presta atenção. Tem muita gente, irmãos, que diz assim, que Deus odeia o pecador. Deus não odeia o pecador. Deus amou o mundo. Ele não falou que amou o pecado. Antes de nós lermos esse texto aqui, abre Romanos, capítulo 8, versículo 3. Vamos ver aqui o que Deus condenou. O que Deus veio remover. Eu queria que vocês nunca se esquecessem disso agora, isso aqui é importante para a nossa vida com o Senhor. Romanos 8,3, a palavra fala assim: porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Presta atenção, irmãos. Isso fez Deus, como Ele fez lá em Gênesis 3:21,
Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Aqui também a mesma coisa. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Agora presta atenção. E no tocante ao pecado, não ao pecador, e no tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus na carne o pecado, não o pecador. Estão me compreendendo? O que Deus abomina, o que Ele condenou foi o pecado. Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado. Ele condenou o meu e o seu pecado em Cristo. Por isso que, quando alguém crê na obra vicária do Calvário, que foi incluído naquele sacrifício, Deus não te condena mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos que estar em Cristo, não há mais condenação. E agora, por que a função do sangue ela é tão proeminente na nossa vida? O sangue não é para nós, é para Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, quando Deus te contempla, Ele te contempla através do sangue de Cristo. E nunca devemos nos esquecer que os nossos pecados foram purificados. O pecado foi perdoado quando cremos que morremos com Ele. Isaías 22:14 fala que esta maldade não será perdoada até que morrais. Morremos, o pecado foi perdoado. Mas, irmãos, Deus, sabendo que temos uma consciência e que os nossos pecados iria fazer com que a nossa paz fosse tirada, temos o sangue do Cordeiro. Porque o sangue, ele lava, ele purifica os nossos pecados. Estão me compreendendo? Então, a gente pode chegar diante do trono da graça sem nenhum medo, porque o Pai aceitou aquilo que Cristo fez. Veja aqui, Efésios 2, verso 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, nem antes nem depois, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo precioso sangue de Cristo. Querido, se alguém ainda não creu, a oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje. A palavra fala que o dia da salvação é hoje. Tomar posse. Primeiro, não devemos receber a graça do Senhor em vão. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Fala: eu te socorri no dia da oportunidade. Eis agora o dia da salvação. É quando se crê, quando você de fato toma posse dessa verdade, dessa realidade. Mas é crer na palavra. Romanos 5:24 fala assim, um texto que eu gosto demais. Ele diz assim, vamos ler, que eu quero ler o 25 também. É João capítulo 5, versículo 24. De novo vai aparecer a palavra aqui, crer. Nicodemo precisava de crer. Jesus, ele disse assim, em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem que vai ouvir a palavra dele? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí Jesus continua insistindo, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Por isso que, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos, recebemos aquilo que Nicodemos queria receber, mas ele não sabia. Ele queria a luz, mas ele precisava de vida. Vida de Cristo.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Quando nós ouvimos a palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos vivificar. Vive Salmo 119, que fala muito, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra vai dar vida àquilo que está morto, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Claro, porque Ele é a palavra. Quando lemos a palavra de Deus, estamos alimentando de Cristo, porque é a palavra viva de Deus para nós. Isso é fundamental. Então, graças ao Senhor, antes não, mas agora em Cristo, nós estamos longe dele, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, não importa, você pode chegar diante do Pai. Você pode entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne, pelo sangue de Cristo. Hebreus 6, verso 19. Chegar diante do trono pelo sangue do Cordeiro. Vamos avançar. Toda criança nascida neste mundo, qualquer que seja seu parentesco ou posição na sociedade, entra nele inteiramente destituída da vida divina de Deus. Mas para ser um filho de Deus e participar do reino celestial, é necessário a posse da sua vida eterna, divina e espiritual. Entretanto, como poderia um homem morto tornar-se possuidor dessa vida? A resposta a esta pergunta, muito importante, nosso Senhor mesmo deu na sua conversação com Nicodemos, em João 3, versículo 7, que diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos aqui? Primeiro que o homem nascido de mulher, todos nós aqui fomos nascidos de mulher. Só Eva que nasceu do homem, né? Mas como que Jó responde essa pergunta? Vamos dar uma olhada lá em Jó, capítulo 15. Jó, capítulo 15, versículo 14. Aqui nós vamos entender uma coisa muito interessante. É um livro precioso que faz um diagnóstico do homem. Versículo 14. Ele faz aqui duas perguntas importantes. Nicodemos sabia disso, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Quando Jesus disse para Nicodemos, necessário-vos é nascer de novo, ou importa-vos nascer de novo, ele estava dizendo para Nicodemos o seguinte: olha, você precisa ser justificado. Você precisa ser puro, Nicodemos. Olha só, versículo 14. Que é o homem? Que é o homem para que seja puro? Não é puro, o homem não é puro. E agora uma outra pergunta: e o que nasce de mulher para ser justo? Nenhum homem que nasce de mulher não é puro e nem justo. E uma coisa que é interessante, irmãos, é que Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você precisa ser purificado, você precisa ser justificado. Agora, é a palavra que é a luz, que é viva e eficaz, que vai operar em nós essa pureza, vai remover isso. É a palavra de Deus, que é a luz que Nicodemos precisava. Não é assim? Então Jesus, o que Jesus Cristo é, irmãos? Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Então, ele estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você veio atrás de luz, mas você precisa de vida. E a vida, a luz procede da vida. Que adianta ter uma luz aí, mas se você não tem vida, não significa nada. É mais ou menos assim. Abra lá em 2 Pedro 1, versículo 19. 2 Pedro 1, verso 19. Vamos perceber uma coisa aqui, que Jesus, ele é a nossa estrela da manhã. A estrela da manhã, essa luz precisava nascer dentro de Nicodemos, no seu interior, mas é pela palavra. Olha que Pedro está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito. 2 Pedro 1, verso 19. Diz assim: temos assim
tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia. Queridos, lembre-se, a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Se a palavra de Deus ela é luz, ela brilha em lugar tenebroso, que lugar tenebroso que é este? É o homem, percebe? Lugar tenebroso, ela vai brilhar em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Que precioso, irmãos. Está vendo aqui? Então Nicodemo precisava dessa luz no seu interior. Então a palavra de Deus é luz. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai falar da palavra. Nenhuma profecia da Escritura de particular elucidação e interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E Pedro vai dizer o seguinte aqui na sua primeira carta, volta aí um pouquinho para trás, 1 versículo 23, ele diz assim: não é que vamos ser regenerados, fostes, aqui é o passado, então temos que tomar posse dessa verdade. 1 Pedro 1, 23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, permanece para sempre. E essa palavra que nos foi evangelizada, essa palavra quando entrou em nós, é como que está num quarto escuro lá da sua casa, que faz tempo que você não entra nele, está tudo cheio de coiseira lá, e você fechou, vai 3 meses que você não abre. Vamos abrir aquele quarto lá? Você vai abrir, quando você lança a luz, você vê um monte de poeira, você vê baratas, você vê ratos, você vê bichos ali. Assim é o porão do nosso coração. Quando a luz entrou em nós, essa candeia que brilha, meu Deus, que vergonha. Que coisa triste, fui descoberto, não é assim? Mas graças ao Senhor, pela palavra dele que já nasceu no nosso coração, já nasceu. Vamos avançar aqui, irmãos. Nicodemos era um dos fariseus e seu temor dos seus correligionários era tão grande, ainda que seu desejo fosse tão insistente por alguma coisa que o Senhor possuía. Como o principal dos judeus, também ocupava uma posição influente, mas ainda assim, apesar dos seus privilégios religiosos, seu coração estava insatisfeito e almejava algo que o farisaísmo era incapaz de lhe dar. Sem dúvida, Nicodemos foi até o Senhor Jesus movido por um profundo senso de necessidade. Ninguém vai a Cristo se não houver uma necessidade. Vamos ler aqui esse texto de Isaías 55, versículo 1, que diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, o primeiro requisito para nós irmos ao Senhor, meus queridos irmãos, é ter uma necessidade. Irmãos, todos nós temos necessidade. Qual é a sua necessidade? Essa necessidade, Paulo fala em Filipenses 4,19, que Deus em Cristo há de suprir cada uma de vossas necessidades. Podemos confundir desejo com necessidade. Eu tenho muitos desejos, você também tem, mas quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, a primeira necessidade nossa, do homem, é de salvação, e o convite é feito a todos: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Irmão, você se lembra lá em João capítulo 7, abra sua Bíblia lá, por favor, em João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Deixa sua Bíblia aberta aí, no versículo 37. João 7:37. O que está acontecendo aqui, irmãos? Aqui era o último dia
da festa dos tabernáculos. Quero ensinar um princípio para vocês muito interessante aqui. O Senhor falou muito gostoso hoje no meu coração. A festa do tabernáculo era o 7º dia, acabava. No 8º dia, segundo lá em Levítico 23, versículo 27, era do ajuntamento. Aquelas coisas que tem muitas vezes que nós conhecemos final de congresso, né? Os testemunhos, os abraços, os choros, aquela coisa toda, estava acontecendo exatamente aqui. Então, o povo foi para a festa dos tabernáculos. Queridos, e o que eles cantavam ali? Eles tinham um cântico de louvor. E segundo alguns estudiosos, é o Salmo 118, era o Salmo de Asaf, que eles cantavam. Abra lá comigo, Salmo 118, versículo 25, deixa marcado aqui. Salmo 118, versículo 25. Aqui, irmãos, é o cântico que eles tinham nos seus lábios. Eles passavam assim cantando no último dia da festa, a festa dos tabernáculos. E o que eles cantavam? Eles cantavam assim, olha, versículo 25. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Eles estavam reunidos, participavam pessoas que vinham de lugares distantes, e era o último dia da festa, mas faltava alguma coisa para eles. Então eles cantavam: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Salva-nos, Senhor. Queridos, Jesus, diante deste clamor deles aqui, porque, guarde bem isso, era a festa dos tabernáculos. Agora abra lá em João, capítulo 7, versículo 37. Então, o que Jesus faz aqui? Porque eles passavam ali perante Cristo e gritando: Senhor, salva-nos, nós te pedimos. Então Jesus, ele diz assim: no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus, porque aquela palavra, salva-nos, Senhor, chamou a atenção do nosso Senhor. E ele exclamou. A palavra exclamou aqui, exclamou no original grego significa gritar, dar um brado. Gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, eles estavam participando de qual festa? A festa dos tabernáculos. E Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês estão participando de uma figura. Mas lembra que João escreveu em João 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e a palavra habitou é tabernaculou entre nós. Eu sou a realidade da festa dos tabernáculos. Quem tem sede, venha a mim e beba. Estão entendendo, irmãos? Compreendeu? Que precioso é isso! Ele clamou, ele bradou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês participaram da festa, as figuras, mas está aqui a realidade. Eu coloquei a minha morada perto de vocês. Percebe? Se alguém, ele não força. Se alguém quer vir após mim, se alguém tem sede, tem que ter necessidade. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu sou aquele que satisfaz vocês, não a festa dos tabernáculos. E eu sou a realidade. A realidade chegou. Para com essas festas, desfrutem de mim, bebam de mim. Estão me compreendendo, irmãos? Que lindo que é isso aqui. Vamos avançar aqui. Nicodemos era um mestre em Israel, mas será mesmo que teria ele ido como mestre a um grande mestre para ser meramente ensinado? Teria ele, que professava ser o médico da enfermidade da alma dos outros, falhado em diagnosticar corretamente a si mesmo? Se assim for, existem muitos hoje em posição similar que têm cometido o mesmo erro. A conversação que segue mostra que o grande médico imediatamente foi ao centro do problema de Nicodemos. Jesus sabia que era o homem. Está escrito em João 2,25:
e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, hoje estou pregando o novo nascimento de uma outra forma, mas é que é de igual maneira. Não sei se vocês entenderam, né? Então, Jesus contemplou Nicodemos e Jesus sabia qual era a necessidade dele, era de vida, ele não tinha vida, ele conhecia a lei, os profetas, professava e ensinava, mas ele era destituído dessa realidade. Então Jesus sabia o que era a natureza humana. A palavra fala em Isaías 48:8 que eu sabia que tu eras transgressor desde o ventre, não é assim? Salmo 51:5, Davi expressando, eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. E Isaías 1:5 e 6 fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há coisa sã no homem. Então Jesus sabe o que é o homem e contou para nós, fez o nosso diagnóstico, quem nós somos também, né? Então ele sabia o que havia no homem. Irmãos, mas as coisas começaram a clarear para Nicodemos. Ele sabia que esse Espírito do Senhor seria derramado. Quem cresce nele, do seu interior fluiria rios de água viva, porque foi uma promessa. E naquilo que concerne ao Antigo Testamento, Nicodemos também sabia. Vamos ver um texto, Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, verso 3. Irmãos, Isaías é um evangelho no Antigo Testamento, gostoso demais para ler. Agora no 3, olha a promessa aqui, eu vou ler o 2 também. O 1 chama atenção para ouvir, ouve a quem escolhi. O 2 diz assim, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Agora olha o 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então chegou a Nicodemos também, chegou a todos nós aqui também. Isso é maravilhoso, o Espírito já foi derramado. Então quando cremos no Senhor, recebemos a bendita pessoa do Espírito, esse rios de água viva. Então aqui Jesus sabia o que havia em Nicodemos e sabia qual era a sua necessidade. Às vezes o orgulho faz com que a gente oculta a nossa necessidade. Estão me compreendendo? Então vamos continuar. Jesus diagnosticou o caso de Nicodemos corretamente e viu uma necessidade muito profunda e mais imperativa do que aquela que ele mesmo estava consciente. Nicodemos foi por luz. Ele precisava de vida. E a luz que ele queria só poderia vir da vida que ele precisava. Ele queria luz, mas sem a vida não tem luz. Olha que lindo o texto aqui, irmãos, de João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Irmãos, agora uma pergunta, me responde para mim no seu coração. O que era a luz dos homens? Era a vida. A vida era a luz. Muitos querem luz, mas sem vida não tem a luz genuína. A vida, olha para o texto aí. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Estão me compreendendo? Meus irmãos, a luz, essa luz aqui, irmãos, quando cremos no Senhor, nós recebemos vida. E quando recebemos vida, vem muito mais do que vida, vem luz. Hoje, em realidade espiritual, sabe o que nós recebemos? Abra lá em Isaías, aqui mesmo, Isaías, olha o capítulo 60. Isaías, capítulo 60, a partir do verso 1. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo aqui. Diz assim a palavra. Isaías 60, vamos ver a partir do verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra
e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente primeiro o Senhor, vida, e a sua glória, luz, resplendor, aquilo que Ele é, se vê sobre ti. Queridos, glória. O que nós precisamos, olha aqui, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória. Irmãos, qual que é a nossa carência? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando cremos no Senhor, a glória de Deus, ela vem para dentro de nós. Que coisa mais linda, irmãos. Isso é lindo. E aí o versículo 3: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. As nações, presta atenção, as nações se encaminham para a sua luz. Eles querem luz. Nicodemos queria luz. Agora, e os reis para o resplendor que te nasceu. Glória. Entende? Quando temos a glória, temos a vida, a presença e temos a luz. Isto é tão maravilhoso. Vamos avançar mais aqui. Eu ia falar que nós não vamos ter mais tempo, já estourou o horário. Mas, irmãos, depois vocês leem aquele pedido de Asaf, lá no Salmo 80, no versículo 14, se eu não me engano, 80, 14. Um pedido que Asaf fez. Depois vocês leiam, compara aquele versículo com Lucas. Vamos lá para lá. Vamos lá para Salmos 80, versículo 14. Olha que lindo aqui, irmão. Eu vou terminar hoje às 10h30, se Deus quiser, tá certo? Então tenha um pouco de paciência comigo. Diz assim o versículo 14. Olha aqui a oração de Asaf. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Essa palavra aqui, volta-te, ele está dizendo o seguinte: vira o teu rosto para nós, Senhor. Vira o teu rosto para nós. Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Jeremias 29:10, muito interessante aquele texto também. Agora, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Agora, abra lá em Lucas, bem rapidamente, 1, versículo 68. Lucas 1, verso 68. Temos aqui, parece como que a resposta daquela oração, porque a Bíblia vai se completando, ela vai, visita esta vinha, nós somos a vinha do Senhor. E aí, quando Zacarias então profetizou, ele disse o seguinte, ele estava cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, Lucas 1, 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E não para aqui, e olha o 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. Aleluia, irmãos. Então, é um Deus que nós podemos crer e descansar na suficiência das Escrituras. Vamos avançar aqui. Então, Nicodemos queria sabedoria divina e poder espiritual, e estes são fruto da vida divina e espiritual. Nicodemos foi aquele que disse, eu sou a luz do mundo, para receber luz, mas não tinha ido para aquele que disse, eu sou a vida, para receber vida. Nicodemos foi apenas como um mestre a um mestre para ser ensinado. O Senhor Jesus viu que ele precisava ir como um pecador a um salvador para ser salvo. Então, em sua resposta, ele não satisfez o desejo, mas a necessidade de Nicodemos. Ele foi ao cerne, tocou o âmago da sua necessidade. João 3,3 diz assim, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, tem muita gente aí, às vezes de cabeça virada, que fala assim,
Nossa, vocês só pregam só o novo nascimento, sai fora dessa. Irmãos, a Bíblia inteira não fala de outra coisa a não ser deste assunto. Primeira vez que Deus falou sobre o novo nascimento foi em Gênesis 3,15. Logo que Adão pecou, não demorou 24 horas, Deus já providenciou um meio de salvação, dizendo para a serpente: ele vai te ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Estava dizendo o quê? Um novo nascimento. Olha, se você vê tão claramente falando sobre o novo nascimento em Êxodo 12, a partir do verso 42, ali na 10ª praga, você vai ver também ali, aquela noite se observará a noite do Senhor. Ele é luz, mas teve que passar por uma noite, quando na cruz ele recebeu o nosso pecado. Deus trouxe trevas sobre a face da terra, do meio-dia até as 15 horas. Jeremias 33, 31, 33 vai falar do novo nascimento, das alianças que ele fez com Abraão, que foi ratificada em todos os profetas. Como que não, irmãos? Como que não? Então todo o Antigo Testamento fala de novo nascimento. O Novo Testamento, então, as cartas de Paulo estão recheadas da nossa inclusão no corpo de Cristo, morte e ressurreição, do nosso crescimento também, né? Então, Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. Como assim? Preciso de morrer. Eu vou realizar uma obra na cruz do Calvário, eu vou incluir você no meu corpo, que Paulo fala, 1 Coríntios 15, 36, insensato, que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Para nascer tem que morrer. Crê que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, porque a obra já foi consumada. Então temos que agora nos apropriar dessas verdades. Então, a prova de que o Senhor estava certo em seu diagnóstico e que Nicodemos era destituído de vida de Deus é plenamente visto em sua total falta de compreensão espiritual das palavras do Mestre. Ele não tinha mais tênue ideia do significado das palavras nascer de novo, como sua perplexa pergunta Jesus revelou. Em João 3,4 ele perguntou para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Às vezes a gente vai pregar para alguém, né, sobre o novo nascimento. Como assim? É estranho isso, né? Porque nós temos uma doutrina, né? Eu aceitei Jesus, fui batizado. Está dizendo que eu não sou nascido de novo? Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que aquele que está morto, justificado está do pecado. Você já morreu? Eu morri com Cristo quando aceitei Jesus. Não, claro que não. Não é assim. Você tem que crer na sua morte com Ele, na sua ressurreição com Ele. Senão não tem novo nascimento. Senão tem ilusão na mente. Não é assim? E a gente fica ouvindo isso. A gente acaba conformando com isso. É normal. Não importa, desde que fala de Deus. Falar de Deus é a fé dos demônios. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Tem que ir por um caminho, por uma verdade, a vida, Jesus. Ele diz: eu sou tudo isso, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preciso de ir pela pessoa de Cristo. Como pode isso? Claro que, qual que era a condição de Nicodemos aqui? Conhecia a Bíblia, mas não tinha realidade. Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural ou carnal não entende, não compreende, não aceita, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não conseguem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é assim? E por aí vai, irmãos. Vamos avançar mais um pouquinho. Como Nicodemos poderia ter pensado que um homem ganharia num segundo nascimento físico aquilo que ele não tinha recebido por meio do primeiro? Na verdade, a pergunta que ele fez revelou sua necessidade de luz, mas da luz espiritual que é produto da vida espiritual. Nicodemos era cego porque estava morto. O que Nicodemos não sabia, mas que Cristo sabia, era que ele ainda estava na esfera da morte, fora do reino e da família de Deus e vivendo num plano da vida do homem natural. Nicodemos não compreendeu que nada que ele pudesse ter recebido por meio de 1000 nascimentos físicos poderia torná-lo elegível
para cidadão do reino ou para filiação na família de Deus. E aí Jesus diz para ele, em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemo, você nasceu do teu pai e da tua mãe, você é carne. Você tem que nascer de novo, nascer do alto, para ser Espírito vivificado. Estão me compreendendo, irmãos? Que é nascido da carne é carne. Você acha que Nicodemos queria nascer de novo? Não tem jeito. Tiago 1,18 fala assim que, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É segundo o querer dele, não o nosso querer. A velha natureza carnal equipa alguém para viver na esfera da carne em nenhum outro lugar. A carne, por mais bem educada que seja, não pode ser melhorada, mudada ou utilizada por Deus. Não há nada nela que Deus possa aceitar, a não ser que a graça tome a iniciativa e que o Espírito Santo opere na vontade do homem, e ele nunca a desejará uma nova natureza. Então, por que você nasceu de novo? Porque você quis? Não, porque Deus quis. Vamos ler o último texto, João 1,13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que coisa linda! Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Vocês nunca quiseram nascer de novo, ser filho de Deus, mas porque Deus quis, nós então nascemos de novo. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor. Obrigado porque temos o teu falar, a tua unção e a tua presença. Continue, Pai, se manifestar e se expressar através de nós. Nos dê ouvido e coração para reter a tua palavra. Pai, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado por esse tempo de reflexão da palavra. Nos leve guardado para os nossos lares. Em nome de Cristo oramos. Amém.